Meu nome é Betânia, eu sou aluna do curso de Formação Pedagógica em Geografia. Estou aqui para ministrar uma aula para o 6º ano do Ensino Fundamental 2. Com a questão dessa pandemia, do Covid-19, nós estamos gravando vídeos para ministrar as aulas que não puderam ser feitas no estágio presencial. Então vamos começar. Geografia e compreensão do mundo. Paisagem, espaço e lugar. Elementos da paisagem. No seu dia a dia, você convive com diferentes paisagens. Na sua casa, na rua onde mora, na escola onde estuda, entre outras. Você também pode observar paisagens de outros locais do Brasil e do mundo quando viaja, ou em imagens de jornais e revistas, na televisão, no computador ou através de um livro didático, esse mesmo que nós usamos na sala de aula. Em geral, as pessoas chamam de paisagem o que considera bonito, como uma cachoeira, uma praia ensolarada. Só que podemos ver que não é bem assim. Para a geografia, porém, paisagem não é apenas um belo panorama natural. É o conjunto dos elementos naturais e culturais que podem ser vistos e percebidos em um local. São aqueles elementos naturais, tudo que se considera natural, São aqueles construídos pela ação da natureza, formas de relevo, montanhas, serras, planaltos e planícies, hidrografia, rios, lagos, oceanos e mares, vegetação, entre outros. As áreas montanhosas, algumas porções das regiões polares, ainda hoje há paisagens predominantemente de elementos naturais, onde o homem nunca chegou a habitar, como trechos de florestas de difícil acesso, áreas desérticas. São aqueles elementos culturais, são construídos pelos seres humanos, como casas, prédios, pontes, rodovias e plantações. A paisagem apresenta também elementos invisíveis que podem ser percebidos, como o barulho dos automóveis, canto dos pássaros e odores da poluição, a relação entre as pessoas. Em algumas paisagens são observados poucos elementos culturais ou apenas elementos naturais. Mesmo em áreas naturais, existem algum grau de interferência do ser humano, como o lixo trazido do oceano por praias não habitadas. Então aquele lixo que você joga no bueiro, que você joga nos rios, quando você vai à praia e joga aquele material ali no mar, atravessa oceanos, pode atravessar o mundo e parar numa praia que nunca foi habitada, que nunca foi, teve a mão humana, e você já está poluindo aquela praia, aquela água, aquele mar com rejeitos. Elementos culturais, eles são construídos pelos seres humanos, como casas, prédios, pontes, rodovias e plantações. A paisagem apresenta também elementos invisíveis, como a gente foi falado, Então, os culturais são aqueles que são construídos pelos homens. Em outras paisagens é possível identificar o predomínio de elementos feitos pelos homens, a transformação da natureza pelo trabalho humano. A paisagem humanizada é muito importante para a compreensão do mundo e do lugar onde vivemos. Além de revelar aspectos da natureza, ela apresenta um registro da história, do modo de vida das pessoas que ali habitam ou habitaram. Os seres humanos modificam a paisagem, então as transformações da paisagem, Os seres humanos, eles modificam as paisagens naturais ao longo da sua existência. As mais favoráveis à vida é por esse motivo mais habitadas, acabam sendo as mais transformadas. Matas são substituídas por lavouras e pastagens, originando paisagens agrárias. Surgem cidades que constituem a paisagem urbana, instalando-se fábricas que formam as paisagens industriais. Constroem-se estradas, pontes, aeroportos, túneis, minérios são explorados
que são explorados em minas. Muitas das transformações da paisagem ocorrem de maneira indireta, sem intenção deliberada, como a destruição das matas pela chuva ácida ou das zonas costeiras pelo derramamento de petróleo. Quanto maior o desenvolvimento tecnológico, maior é o grau de interferência dos seres humanos sobre a paisagem. As sociedades tradicionais não provocam modificações expressivas e permanentes nas paisagens. Já as que vivem da coleta, caça ou pesca se deslocam quando os recursos se esgotam. Mas as sociedades mais complexas, como a nossa, podem modificar intensamente o meio. A ação humana sobre a natureza é responsável pela contaminação da atmosfera, das águas e pela alteração do relevo. Impactos das intervenções humanas. O homem é responsável por uma série de impactos ambientais que afetam drasticamente o mundo em que vivemos. Os problemas mais comuns estão relacionados ao consumo de recursos naturais, à produção excessiva de resíduos, o que resulta na destruição de habitats, poluição, escassez de substâncias essenciais para a vida, como a água. Uma das consequências mais conhecidas dos impactos causados pelo homem é o aquecimento global, resultante da emissão de gases associados ao efeito estufa, a queima em larga escala de petróleo, carvão e gás natural. Para regenerar o combustível para gerar, o combustível e eletricidade, e um dos principais causadores do que se pode ser o mais grave dos problemas ambientais enfrentados pelo planeta. Entre as consequências mais graves do aquecimento global, podemos destacar a extinção de diversas espécies, alteração na frequência e intensidade das chuvas, ondas de calor, crescimento em regiões desérticas, elevação do nível do mar, intensificação de fenômenos meteorológicos. A indústria, bem como a maioria das formas de transporte, solta resíduos que são prejudiciais para os seres humanos, animais e plantas. Em altas concentrações, essas substâncias podem causar problemas respiratórios, além de prejudicar a atmosfera e produzir a chuva ácida, que danifica o solo e a água, afetando plantas e organismos aquáticos. Outro tipo de impacto ambiental causado pelo homem é o descarte de resíduos provenientes de processos industriais, agricultura, como no caso da agricultura, os venenos, podem ser jogados na água, no solo, contaminando os lençóis freáticos, os agrotóxicos, mineração, através do mercúrio, e das atividades domiciliares, tudo que a gente joga no esgoto, em geral, parte dos detritos vão parar nos rios, enquanto o restante acumula em lixões e aterros. Em ambos casos, o lixo contamina o solo e a água, afetando o consumo e as plantações. Esse resíduo que nós jogamos no esgoto, podemos contaminar tudo, a água, o solo. Então, a gente separar o lixo, fazer o possível para reciclar, reutilizar, esse material que vão para os mares, para os rios e contaminam também os solos. O espaço geográfico. O espaço geográfico é aquele que foi modificado pelo homem ao longo da história, que contém um passado histórico e foi transformado pela organização social, técnica e econômica daqueles que habitam ou habitaram em diferentes lugares. O espaço geográfico é um palco de realizações humanas, um conceito bastante presente na geografia em geral. O espaço geográfico apresenta definição bastante complexa e abrangente. Outros conceitos também relacionados ao espaço geográfico ou antes, que estão contidos nele, são lugar, que é o conceito ligado a um total, um local que nos é familiar ou que faz parte da nossa vida. E paisagem, que é a porção do espaço que nossa visão alcança e o produto da percepção. A primeira definição de espaço foi feita pelo filósofo Aristóteles, para o qual
Este era a inexistência do vazio e lugar como posição de um corpo entre outros corpos. Aristóteles ignorava o homem como um constituinte do espaço. Contudo, ele já considerava um aspecto importante da estrutura do espaço geográfico a localização. Mais adiante, no século XVIII, Immanuel Kant define o espaço como sendo algo não possível de percepção, porém, o que permite haver percepção, ou seja, Kant introduziu a ideia de que espaço é algo separado dos demais elementos espaciais. Entretanto, suas ideias não permitem concebê-los como algo constituído ou significado ou estrutura própria, certo? Então, como nós vamos ver, o espaço é um todo, porém ele é dividido, igual um país. Ele é dividido pelo continente, ele é dividido por estados, os estados divididos por cidades, cidades divididas por bairros, então, e comunidades. Então, tudo é um espaço geográfico. O espaço sideral, as estrelas, tudo faz parte do espaço. Então, o homem, ele se inseriu nesse espaço, tanto no natural quanto no espaço construído, que é o meio ambiente em que vivemos. Só que o homem, ele tem que respeitar também a natureza. Ele tem que respeitar o outro. Ele tem que respeitar o que é humano, os animais, as plantas, a natureza, a água, o ar. Só que isso, na questão global, né, com as indústrias, com a industrialização em si, né, com a revolução industrial, isso vem perdendo o foco. E o autoconsumo, as pessoas consomem demais. Então elas produzem demais, consomem demais e não tem mais lugar para colocar esses resíduos. Vai chegar um ponto que o mundo não vai mais conseguir absorver esse lixo. Então, quanto mais se consome, mais se descarta. Quanto mais se planta, mais se empobrece o solo. Quanto mais alimentos precisamos, menos água temos. Então, estamos caminhando para o esgotamento natural. E todos sabem que sem o ar, sem os recursos naturais, sem a água, sem o ar, o ser humano não sobrevive, como qualquer ser vivo no mundo. Então, temos que atentar a produzir menos, consumir menos, que é a nova pedida em questões ambientais, é o não excesso de consumo da natureza. Quero agradecer vocês todos que estão aqui me ouvindo. Eu pretendo ser uma professora futuramente de geografia. Eu quero poder ajudar o aluno a perceber o mundo, o meio ambiente e preservá-lo. Então, eu sou mais uma semente que quer disseminar a integração do homem e a natureza. Muito obrigada.